Fala Tricolada, tranquilão, mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos ao canal da Família Tricolor, com vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Então vamos para a notícia de hoje. Tá cada dia mais difícil ser torcedor do Fluminense, tá complicado, é muita notícia ruim atrás da outra, muita gente insatisfeita com a atual gestão do Fluminense. Ainda mais chegando nesse tipo de notícia que nos deixa mais preocupado ainda como as coisas estão sendo administradas do Fluminense há muitos anos, né? Peter, Abad e agora com o Mário Bittencourt, que nós pensávamos que seria diferente, e tem muita gente decepcionada aí com a atual gestão. A Justiça ordena a execução de 2.800.000 de dívida do Fluminense com Eduardo Duran. Certamente alguma coisa será penhorada, algum dinheiro novo que deva entrar no clube aí será penhorada para quem, logo quem? Eduardo Duran recebeu o seu dinheirinho, que ele está botando o Fluminense na Justiça há muito tempo, desde 2015, esse processo é antigo, e para nossa surpresa, ou não, né, para o nosso espanto, vamos assim dizer, ele continua negociando jogadores com o Fluminense, indicando jogadores. A última contratação do Fluminense é o Danilo Barcelos, que pertence ao Eduardo Duran. Para antes da gente ler a matéria aqui do UOL Esporte, só explicando, se você quiser saber a vida contratual de um jogador, você clica lá o nome no Transfer Market, por exemplo, é o que eu mais uso. Se aparecer o nome da empresa Brasil Soccer, que representa o jogador, é do Eduardo Duran. Então essa empresa está colocando o Fluminense na justiça. Então a justiça, vamos ler a matéria do UOL. A justiça mandou executar 2.800.000 de um débito confessado pelo Tricolor com a Brasil Soccer. Quem confessou essa dívida na época foi o Pedro Abad. Com a Brasil Soccer, vamos lá. Empresa de agenciamento de jogadores de Eduardo Duran. Atualmente, Eduardo Duran tem 4 jogadores, 4 ou 5, encaixados aí que ele colocou no Fluminense. Logo, os 2 laterais do Fluminense são do Eduardo Duran, tanto o Egídio como o Danilo Barcelos, o último a chegar, pertence a esse empresário. Também tem o Iago, meio campista, e o Caio Paulista, né, que é o preferido, o atacante preferido aí do Odair, que sempre coloca esse Caio Paulista para jogar no segundo tempo. Então tem esses jogadores, e tinha o Evanilson, que ele conseguiu extrair do Fluminense, só nesse ato de tirar o Evanilson do Fluminense e levar para o seu clube, a Tombense, se aproveitando de um problema de indefinição no contrato do garoto, aí já era para ele se tornar uma pessoa não grata e não passar nem na porta das Laranjeiras. Ele teve um período aí da história do Fluminense que ele realmente não podia nem entrar no clube, mas não sei por que cargas d'água ele agora tem portas abertas e está indicando o jogador, como eu falei, no caso do Danilo Barcelos, o último a ser contratado. Só nesse caso do Evanilson já era o suficiente para impedir a entrada dele. E essa dívida aqui de 2.800.000 que cobra na justiça é antiga. E o Fluminense, estranhamente, eu não vou entender, nem você vai entender, porque o Fluminense ainda negocia empresário com alguém que está botando ele na justiça. Então vamos entender um pouquinho mais. As dívidas são referentes à comissão não pagas pelo Tricolor entre 2015 a 2016 à empresa Brasil Soccer do Eduardo Duran. Ainda na gestão Peter Simas. Sabe quem era o vice de futebol nessa gestão? Que negociava com o Eduardo Duran para trazer jogadores para cá e que acabou gerando uma dívida por não pagar essas comissões aos agentes? O presidente atual, Mário Bittencourt. Pelas negociações com jogadores na época, de 2015 a 2016, por exemplo, o Henrique, não é aquele Henrique o Louro, é o Henrique que veio do Bordeaux, da França, que pouco jogou. O Renato, Guilherme Santos, lateral esquerdo do Botafogo, que o Mário encheu a bola dele na penúltima coletiva para justificar por ele ter trazido esse lateral para o Fluminense, o cara não jogou nada. O cara estava arrebentando no Botafogo, não, aquela coisa infantil. João Felipe, zagueiro João Felipe, também mal jogou. O Jean, o Antônio Carlos, o zagueiro. Cícero, segunda passagem do Cícero, e do Diego Souza também, segunda passagem, também pouco jogou, não acrescentou nada. Todos eles jogadores do Duran, na passagem do Mário Bittencourt como vice de futebol. Tem dedo do Mário nessas contratações aí na época. Então não foi pago essas comissões aos agentes desses jogadores, no caso o Eduardo Duran, né? E gerou essa dívida de 2.800.000. Então a dívida antiga de 2015, 2016, e esse cara está entrando no clube, dando entrevista no Jornal Globo, apontando o dedo para a torcida do Fluminense, a ponto do Celso Barros, vice de futebol, ir para a rede social defender a torcida.
e o presidente calado, entubando isso tudo e trazendo um jogador desse mesmo empresário. Não vou entender isso e nem você vai conseguir entender também. A matéria continua dizendo que o atual presidente Marino Bittencourt foi vice de futebol em parte desse período. Os débitos passaram a ser acumulados a partir de 2015, quando a Unimed era patrocinadora do Fluminense, daí tinha a Unimed Participações, que era responsável por pagar a comissão desses agentes, né? Aí o Peter rompeu com a Unimed e isso ficou a cargo do próprio clube pagar essas comissões. Aí o Fluminense parou de pagar, desde o Peter, Abad e agora no Mário, parou de pagar e a dívida foi só aumentando, né, e se tornou uma prática normal no Fluminense dever a agente de jogador. E a gente que é sócio tem que pagar todo mês lá para poder pagar ao Eduardo Duran uma dívida de 2.800.000 reais. Isso eu não vou entender. É complicado. Por isso que tem que protestar, tem que reclamar. Ainda a gente ouve aí burburinhos aí nas redes sociais de que tem um grupo de pessoas que ficam pegando críticas à atual gestão para o presidente processar. Aí, vivemos ou não vivemos num país democrático, né? Temos que pegar leve? Tá bom, bebê. Tudo errado, dá tudo errado. Então vamos para mais uma notícia que vai deixar a gente um pouquinho chateado. Essa venda do Pitaluga. O Fluminense vai receber 6 milhões, cerca de 6 milhões de reais, que o Fluminense conseguiu vender o Pitaluga, vendeu o Pitaluga para o Liverpool por 1 milhão de euros, prometendo receber, né, no contrato consta lá que pode vir a receber mais 1 milhão de euros caso o Pitaluga performe lá, receba os bônus e cumpra algumas metas. E o Fluminense também conseguiu segurar 25% dos direitos econômicos do Pitaluga. Então está sacramentado, o GE disse que já está tudo certo, o menino vai embora. Depois das falhas do Muriel, do Marcos Felipe, a gente fica mais chateado. Perder um goleiro tão promissor, titular da seleção sub-15, titular da seleção sub-17, podendo brilhar tanto aí no Fluminense, a gente perder por praticamente 1 milhão de euros. Porque esse outro 1 milhão prometido ao Fluminense vai ser muito difícil o Fluminense receber, nem na atual gestão o Fluminense vai receber esse dinheiro. Porque o Alisson, goleiro titular do Liverpool, tem 27 anos, então tem mais de 10 anos de carreira aí pela frente. Vamos dizer assim, 27 anos, 37, tem goleiro que joga até 42 anos de idade. Então, para o Pitaluga chegar a ser titular do Liverpool, performar, ser merecedor desses bônus, o Fluminense vai receber daqui a 10, 15 anos esse valor. E esses 25%, no caso de uma possível venda do goleiro, meu amigo, esse goleiro com certeza vai ser preparado para ser o futuro titular da equipe do Liverpool. E dificilmente um clube inglês vende um bom goleiro. É muito difícil a negociação de goleiro de um clube para o outro. É bem provável que o Alisson aposente e o Pitaluga assuma o gol do Liverpool e fique até aposentar, como o Alisson certamente vai aposentar lá. Então esses 25%, a chance de não valer nada é muito grande. Então é isso aí, rapaziada. Essas notícias eu trouxe para vocês num momento difícil do nosso Fluminense, com notícias difíceis, mas a gente tem que informar você, deixar vocês ligados para a gente acompanhar de perto, sempre vigilante, principalmente para você que é sócio do Fluminense, ficar vigilante e ficar ciente do que está sendo feito do seu dinheiro e como o clube está sendo administrado. Muito obrigado. Deixa um like maneiríssimo aqui no canal, indica o canal, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações. Tamo junto sempre. Deus abençoe vocês. Fui!